Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste sábado, dia 25 de janeiro de 2024. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus, lendo 1 Samuel, capítulo 14. E eu convido meus irmãos a acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Hoje, um capítulo um pouco maior. 1 Samuel, capítulo 14, que diz: Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: Vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Jonatas, filho de Saul, agora chama o seu escudeiro para atacar aí os filisteus e não contou ao pai. Olha o detalhe. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, apenas um exército bem reduzido aí, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Só aqui, vamos dizer assim, preparando o pano de fundo para o que ia acontecer. Verso 4. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés, o outro Soné. Então, Jonatas vai na direção do pelotão dos soldados filisteus, só que entre dois desfiladeiros num espaço estreito. Não seria possível, por exemplo, pelo que é descrito aqui, que os soldados filisteus rodeassem Jonatas e seu escudeiro, ele indo por aquele no meio daquele desfiladeiro. Continuando, versículo 5. Havia um penhasco ao norte na direção de Micmas e outro ao sul na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Que palavra maravilhosa da parte de Jonatas. Ele coloca a sua confiança em Deus, ele vai atacar o pelotão do exército filisteu, ele é só ele e o seu escudeiro, mas ele vai na confiança no seu Deus. E olha o que ele diz: talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Então Deus não depende da quantidade do exército, da força do ser humano, da quantidade de armas e equipamentos que o exército tenha para vencer uma batalha. E aqui Jonatas está usando de uma estratégia aí entre aqueles dois despenhadeiros para facilitar o seu confronto ao exército, inimigo. Versículo 7. Disse o seu escudeiro: Faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. É interessante confiar em Deus, usar de estratégias e ter alguém, e ter pessoas que lhe deem apoio, No caso aqui, o escudeiro do Jonatas está dizendo: eu vou com você, conte comigo. Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então, Jonatas, inclusive, estabelece aí um sinal para verificar se
Deus estava realmente agindo a seu favor. Então, se os soldados dissessem, fiquem aí que nós vamos lá, eles ficariam, mas se eles dissessem, venham aqui, ele agora entenderia que isso era um sinal de Deus, de que lhes concederia a vitória. Versículo 11, então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram, vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Então os filisteus zombam de Jonatas e dos israelitas como um todo. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro, subam até aqui e daremos uma lição em vocês. Olha, o sinal se cumpriu. Eles chamaram Jonatas para ir até onde eles estavam. Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro, siga-me. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou o desfiladeiro usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Então Jonatas atacava aqui os adversários, derrubava e o escudeiro atrás matava, né? E aí matou aí uns 20 soldados lá, numa região, no espaço de terra que ele encontrou lá. Versículo 15, então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. Isso aqui era uma intervenção divina para que tremesse o chão, o que causou um pânico. E as mortes dos primeiros soldados filisteus fez os soldados ficarem com medo de Jonatas e do seu escudeiro. Versículo 16. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Olha o que aconteceu. Então Saul disse aos seus soldados, contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aías, traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Lembra, ele está dizendo isso porque há pouco tempo atrás ela estava no poder dos filisteus. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais, com o ataque do Jonatas e seu escudeiro. Então Saul disse ao sacerdote, não precisa trazer a arca. A situação era urgente. Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Isso era uma intervenção de Deus a favor do seu povo. Os filisteus ficaram em pânico e agora o exército de Saul pode atacá-los, né? Eles estão lutando uns contra os outros. Alguns hebreus, e aí eu estou dizendo dos filisteus em pânico, né? Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado de Saul e Jonatas. Uma informação nova de que judeus, né, israelitas, haviam passado para o lado dos filisteus. E agora, quando viram o ataque bem sucedido que Jonatas iniciou, eles se voltaram aí para os israelitas novamente. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. Então houve uma vitória fantástica, os israelitas se dispuseram para a guerra e Deus abençoou o seu povo.
Versículo 24. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, dizendo: Maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. Isso aqui vai ser demonstrado como uma bobagem que o Saul fez. Num dia de batalha, ele decretar um jejum, né? Há momentos para o jejum, agora era momento de guerra, precisava de força, né? E disposição. Versículo 25. O exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão, o exército de Saul. Eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temia o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam, então ele teve suas energias renovadas. Então um dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja todo o que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. Então alguém informou Jonatas aí depois que ele comeu. Detalhe, ele não sabia do juramento do pai. Jonatas disse: meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilharam desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. A matança de filisteus não teria sido ainda maior. É a conclusão do Jonatas, com razão. Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus desde Micmas até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos, sem se alimentar o dia todo, né? Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros. Mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com sangue, o que era proibido pela lei de Moisés. E então alguém disse a Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue, de tão esfameado que eles estavam e cansados da batalha. Ele disse: Saul, vocês foram infiéis, rolem uma grande pedra até aqui. Saiam entre os soldados e digam-lhes: cada um traga a mim seu boi ou sua ovelha. Abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor, comendo carne com sangue. Assim cada um levou seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que fez isso. Então aí mostra o Saul, talvez até com uma boa intenção, decretar o dia em jejum, no sentido de buscar a Deus, mas, por outro lado, não usando de sabedoria, porque era um dia de batalha que precisava de um povo bem alimentado e forte para enfrentar os seus adversários. E aí o povo, no final, desesperado por causa da fome, mata bois ali e come ainda com sangue, né? Sem esperar o sangue escorrer ali como deveria, né? Como era a lei. Versículo 36. Saul disse ainda: desçamos atrás dos filisteus à noite. Vamos saqueá-los até o amanhecer e não deixemos vivo nenhum só deles. Eles responderam: faz o que achares melhor. O povo estava com o Saul aí disposto à guerra. O sacerdote, porém, disse: consultemos aqui a Deus. O sacerdote chama para perguntar a Deus se aquilo era aprovado por Deus. Então Saul perguntou a Deus: devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Não houve uma resposta como eles esperavam. Disse então Saul: venham cá, todos vocês que são líderes do exército, e descobramos que pecado foi cometido hoje. É interessante essa fala aqui, até fica um pouco meio confuso, né? Porque já foi dito que o povo estava comendo a carne com sangue e ninguém cogitou se seria essa a causa da não resposta do Senhor, né?
Mas isso aqui é um pano de fundo também para mostrar que Deus não respondeu por causa do Jonatas, né? Que tinha comido o mel, né? Sendo que o pai havia ordenado que ninguém comesse nada. É bom entender isso. E também para demonstrar posteriormente vamos dizer assim, o exército aí defendendo Jonatas, né? Para destacar que aquela atitude do Saul de decretar o jejum não foi sábia naquelas circunstâncias. Versículo 39, juro pelo nome do Senhor, e é Saul que está dizendo, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. Ele não sabia que o Jonatas tinha comido mel. E disse isso se referindo ao próprio Jonatas. A seguir disse Saul a todos os israelitas, fiquem vocês de um lado, eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. E eles responderam, faze o que achares melhor. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel, dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonatas e Saul, e os soldados saíram livres. Saul disse, lancem sortes entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas, diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou, eu provei um pouco de mel com a ponta de minha vara. Estou pronto para morrer. Aí a gente pode questionar por que Jonatas não disse logo, quando começou aquela investigação por parte de Saul, o que ele tinha feito. Não se sabe, né? A Bíblia não diz. Mas, ao mesmo tempo que nós vemos aqui, é o narrador bíblico mostrando a intervenção de Deus, ou as intervenções de Deus na vida do seu povo, naquelas circunstâncias, né? Então, versículo 43, então Saul disse a Jonatas, diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou, eu provei um pouco de mel com a ponta da minha vara, estou pronto para morrer. A vara que ele chama aqui é um cajado, provavelmente que ele tinha de pastor, era uma espécie de arma que o homem daquela época andava, por onde andava, né, tinha aquela vara na mão para se proteger de animais e outras coisas. E lembre que o exército de Israel foi dito que não tinha espadas, né, e lanças, porque os filisteus haviam os impedido de ter, os ferreiros que fizessem isso, né? Então, provavelmente, o exército enfrentou, e aí falou das armas, aliás, das ferramentas de trabalho que eles, para que afiassem essas ferramentas, eles tinham que ir aos filisteus, eles lutaram com estas ferramentas, muito provavelmente, inclusive cajados, né, usados por pastores e por pessoas em geral aí. Versículo 44, Saul disse que Deus me castigue com todo rigor caso você não morra, Jonatas. Aí, de certa forma, o escritor está mostrando que o Saul já começa, aí ele tem umas atitudes que não são sábias, às vezes num rigor que não tem sabedoria. Cuidado para que o nosso zelo pelas coisas de Deus não seja feito de maneira estabalhada, estabalhoada, sem sabedoria. Busquemos a sabedoria, como diz Tiago. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura. Versículo 45. Os soldados, porém, disseram a Saul, será que Jonatas, que trouxe esta grande libertação para Israel, deve morrer? Como assim? O que iniciou o ataque aí, que causou essa libertação, vai morrer? E eles disseram, nunca. Juramos pelo nome do Senhor, nenhum só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. Então os soldados tomam aí o lado de Jonatas, não contra Deus, mas contra a atitude imprudente do Saul. Isso aqui está escrito para mostrar
que Saul já vai tendo atitudes imprudentes que vão levá-lo a se afastar de Deus. Cuidado no seu relacionamento com Deus, em fazer a obra de Deus, para não tomar decisões precipitadas, como foi o caso do Saul. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto, não aceitaram. E Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para a sua própria terra. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos ao redor, Moabitas, Amonitas, Edomitas, os reis de Zobá e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigos. Então, o exército de Saul vai ficando bastante forte. Aí é um resumo de um período longo de batalhas, aí mostrando que Saul foi se fortalecendo. Ia matando os inimigos e, claro, tomando as armas dos inimigos e equipando o seu exército. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Tá? Então ele cita um resumo aí das várias batalhas de Saul. Versículo 49 até o final. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isvi e Malquissua. O nome de sua filha mais velha era Merabe. E o da mais nova era Mical, 2 filhas e 3 filhos aí da família do novo rei de Israel. Sua mulher chamava-se Ainoã e era filho de Ahimaás. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Agora aparece um comandante do exército e a gente vai ver um papel importante por parte de Abner, né, durante muito tempo no reinado de Saul. Na continuação da leitura. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul, porque os filisteus naquele momento eram os principais inimigos do povo de Deus. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército, e agora o exército vai crescendo e está mais equipado, porque está tomando as armas dos seus inimigos, né? E o reino vai se fortalecendo. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar? E amanhã a gente continua esta leitura da palavra de Deus. Se você gostou desse conteúdo, não saia, não esqueça, dê um like nesse vídeo, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, comenta o que você achou. Se alguém é novato por aqui, não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, quer continuar acompanhando esta leitura, está convidado a se inscrever no canal. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, pelo novo dia, pelo acordar com saúde. Obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia. Obrigado a Deus por poder começar esse novo dia aqui, buscando a sua face em oração, orando uns pelos outros. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado por esse meio de comunicação, pelo qual nós podemos nos unir num só espírito. Ó Deus, em torno da sua palavra e na oração. Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo neste dia. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a saúde do seu povo, preservando a saúde de quem está saudável e restaurando a saúde de quem está doente, fazendo milagres a favor do seu povo. Mas se esta é a vontade do Senhor, use os médicos, medicamentos, as internações, as cirurgias para operar a favor dos enfermos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa irmã Valderice, restaurando-lhe a saúde. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa irmã Letícia, fazendo milagres a seu favor. E outros que estão enfermos, ó Deus, que a bênção do Senhor se manifeste sobre a vida de cada um daqueles pelos quais meus irmãos intercedem nominalmente nesta hora. Que a bênção do Senhor esteja sobre o lar de cada um dos meus irmãos. Que o amor, a paz, a alegria do Espírito Santo estejam presentes em cada lar. Que cada lar, ó Deus, tenha um ambiente de segurança, de paz, de estabilidade, de crescimento, ó Deus, de proteção, de segurança para cada membro da família. Que
cada casa seja um templo de adoração ao Senhor, onde Jesus seja servido em espírito e em verdade. Que os pais tenham sabedoria para educar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Que os casais tenham sabedoria no seu relacionamento para que se fortaleça cada família. Ó Deus maravilhoso, que a paz do Espírito Santo vença todos os conflitos no meio de cada família. Em nome de Jesus, alcança os membros da família que não estão trilhando nos caminhos do Senhor, atrai-os para si em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo-os prosperar, abrindo portas de emprego para quem está desempregado. Ó Deus, dando soluções financeiras para quem está endividado. Em nome de Jesus, ó Deus, rogamos por cada igreja, cada pastor, cada evangelista. Oramos pela obra missionária, aviva a sua obra no meio dos anos. Chama o seu povo à santidade, renova a fé e a esperança, a alegria de fazer a sua obra no coração de cada pastor. Protege cada missionário lá no campo missionário e faz prosperar o seu trabalho. Oramos de uma maneira especial por aqueles que estão em lugares onde a ameaça ao evangelho, onde é proibido pregar o evangelho. Meu Deus, protege os seus servos, faz prosperar o seu trabalho, para que colham muito fruto, muitas vidas, lavadas e regeneradas pelo sangue do Senhor Jesus. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior de todas as bênçãos, seu sacrifício em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo. Ó Deus maravilhoso, e o livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que nós formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado por meio do seu povo. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.